Olá, amados, tudo bem? Hoje eu irei explicar a teoria da T completa. Os alunos do segundo ano e do terceiro ano já conhecem a teoria, então eu vou reforçar agora para os primeiros anos, porque nós utilizamos essa teoria muitos nos textos filosóficos e o mais importante é para a construção do texto para o Enem. Lembrando que nós temos 30 linhas e dentro dessas 30 linhas eu preciso estabelecer um parâmetro para composição de um texto, pensando na possibilidade de completar essas 30 linhas com muita categoria. Então, eu vou falar hoje sobre essa teoria da T. T pode ser entendida como texto ou tema. Então, o T tem duas características, texto ou tema. Então, dependendo do tema que se estabelecer, nós temos lá a necessidade de não sair desse tema. Então, dentro desse tema, eu tenho que fazer um esqueleto do pensamento imagético e já estabelecer algumas fusões. Para isso, eu criei uma teoria e dentro dessa teoria eu vou explicar tintim por tintim, matematicamente, essa teoria, dentro da lógica formal e lógica simbólica, pensando lá no texto Organum do Aristóteles e também pensando na estruturação mental para se fazer um texto adequado para as categorias filosóficas, que é o tema, o nosso tema, a proposição do nosso tema. Para isso eu estabeleci uma tabela também para fazer toda essa composição. Então, como vocês já conhecem a teoria, fica mais fácil agora de recordar. E isso é o mais importante. Olha, para a gente entender a matemática da nossa T completa, é estabelecida pela junção de F's e de uma PCC. Então, vamos entender isso. Toda T é composta por T igual F1 mais F2 mais F3 mais FC mais PCC. Toda P é um pensamento ou uma premissa. Toda P é constituída por S mais V mais Q. Lembrando que a ordem não altera o produto. Então, S sendo o sujeito, V sendo o verbo e o Q sendo o predicado. Então eu tenho a que estipular dentro de minha P tudo isso. Ou seja, junção de sujeito, mais verbo, mais predicado. Para que eu não corra em uma negativação de pensamento dentro dessa minha premissa. Então eu tenho lá. Eu sei que a teoria vai dizer o seguinte, que toda P é composta por 2,33 linhas. Então é duas linhas e mais um pouquinho da terceira. Porque eu tenho que pensar na finalidade disso lá para as 30 linhas que o Enem me pede. Sendo que F1 mais F2 mais F3 mais FC são compostas por 28 linhas. Então, nós ainda estamos na P. Vamos entender essa P. Essa P é constituída por sujeito mais verbo mais predicado e eu tenho como função não sair dessa tríade, essa tríade mágica do pensamento. O pensamento que não possui S, nem V e nem Q, ele tá faltando, tá mancando alguma coisa, tá faltando a ordem do pensamento silogístico. Então eu tenho, acrescentando a minha teoria, eu tenho que toda F é composta de P1 mais P2 mais P3. Vamos entender isso. Toda F, a estrofe do meu texto, é composta por P1, que toda P1 é parágrafo, mais P2 mais P3. Então vamos para a teoria. F igual P1 mais P2 mais P3. Toda P1 é parágrafo. Depois da P1 eu tenho um ponto. Então a P2 começa com letra maiúscula
terminou a P2, a P3 também começa com letra maiúscula. Isso eu tenho a minha estrofe figurativa, e lá eu tenho o quê? A minha F1. Sempre eu vou trabalhar na minha F1 com um quantitativo de linhas. Toda F1 comporta 7, em si comporta 7 linhas. Então eu tenho que pensar, se no meu texto o tema caiu, eu tenho que construir essa F1, ela será basada no o que é. A minha F1 será basada no que é. Então vamos lá. Teoria, toda P1 é parágrafo. Teoria, toda P começa com letra maiúscula. Teoria, toda F1 é direcionada com a pergunta, o que é? Teoria, toda F2 é direcionada com a pergunta, como é? Teoria, toda F3 é direcionada com a pergunta, o que iremos fazer com isso? Por que dessas perguntas? Para a gente não sair do quê? Sair da coerência. Para que não exista fuga de tema. E isso é muito necessário para a nossa redação do Enem e principalmente para as aulas do professor Geraldo, lá a redação filosófica, como treino de todas as nossas atividades filosóficas. Então vamos lá. Teoria. A FC é composta por P1C mais P2C mais P3C. Toda P1C é a conclusão da F1. Começa com a palavra portanto, vírgula. Acrescida de uma vírgula. Portanto, vírgula. E aí eu continuo. Vou ter que voltar lá na minha F1, ler o que a minha F1 disse, o que é, sobre o tema dado, e eu vou concluir isso. E lembrando que toda a minha P1C é composta por 2,3 de linhas. Então é muito sério não sair dessa matemática, do tom matemático, para a composição dessa minha T completa. Toda P2C é a conclusão da F2. Começa com a palavra contudo, palavra conclusiva, contudo, vírgula, acrescida dessa vírgula. Teoria, toda P3C é a conclusão da FC. Começa com a palavra todavia, vírgula, acrescida de vírgula. Então eu tenho lá na minha composição da minha FC é igual. FC é igual, tabela matemática. FC é igual P1C mais P2C mais P3C. Sendo que P1C, portanto, P2C contudo, P3C todavia. Isso é regra de fato, e eu não posso sair dentro da minha T dessa conjuntura de pensamento, nessa corroboração de pensamentos. Vamos para a teoria. Toda PCC é composta em si por duas linhas. Ela se diferenciou das outras P's anteriores, tanto da F1, da F2, da F3 e da FC. Toda PCC é, portanto, composta por duas linhas, e toda PCC será uma questão inferida para um próximo texto meu, que ela vai terminar o meu texto, né? A PCC é uma premissa conclusiva final, ela pode também ser uma PCF, mas eu optei por denominá-la PCC, porque é conclusiva final, da minha T completa. Então vamos lá. A união entre F1, F2, F3 e FC é composta em si por 28 linhas. A acrescida da PCC, que são duas linhas, e aí eu tenho um texto com 30 linhas. Toda T completa em si tem 30 linhas. Então eu acabei aqui a teoria. Essa é a teoria. Agora vamos para o exemplo dessa teoria na prática lá no texto. E eu optei por escolher um T. Qual que é o T que eu escolhi? Que é um tema. A filosofia. Então vamos lá. Dividi, fiz o esqueleto esquemático dela. O esqueleto esquemático da minha T completa foi F1 é igual a P1 mais P2 mais P3, o que é?
F2 é igual a P1 mais P2 mais P3, como é? F3 é igual a P1 mais P2 mais P3, por que é? FC é igual a P1C mais P2C mais P3C, F conclusiva. E terminando o texto, PCC, que é composto por P1CC, que é uma questão referente para um próximo investigação científica, matemática, estabelecida por 30 linhas. Então vamos lá para o exemplo do nosso encontro de hoje. Olha, pois bem, lembrando que eu comecei P1, parágrafo. Filosofia faz parte da vida humana. Lembrando que a T é a filosofia. P1. A filosofia faz parte da vida humana. As decisões tomadas individuais ou coletivas norteiam o nosso pensamento e ações. Por meio da reflexão, o homem desenvolve a racionalidade. P2. O filosofar é compreendido por meio das questões ocorridas no cotidiano. É o modo de pensar da existência, de admirar a vida e senti-la ao ponto de questioná-la. Ponto. P3. A priori surge o pensamento, a posteriori nasce a reflexão. Por não ser um produto acabado, muito menos deslocado da vida cotidiana, pensamento e reflexão fazem em conjunto o ser humano pensante. Então, a junção de P1, P2 e P3, eu tenho a minha F1. Então, a minha F1 já está pronta. Vamos para a F2. Toda P1 da F2 é parágrafo. Então, vamos lá. Parágrafo. P1. O mito é o modo remoto originário de crença humana, interligado na cultura dos povos e é uma tentativa de desvelar o mundo por meio do pensamento fantástico e não científico. Ponto. P2. A mitologia nasce na Grécia e é precursora da medicina, além de ser responsável pelo processo de transformação político-social e econômica dos gregos. Ponto. P3. A fábula é uma história falaciosa, uma mentira, enquanto o homem acredita piamente no mito. Ela se refere no modo como o valor de verdade é estabelecido por meio do pensamento. Ponto. Então eu fiz aí a minha F2, como é o nosso tema lá, como ele nasceu e tudo mais, como é. Vamos agora para a nossa F3. Toda P1 é parágrafo. P1 da F3. A ciência é tudo aquilo que pode ser testado, experimentado, concretizado na vida biológica, química, física. Ela é estabelecida por experimentos quantitativos e qualitativos. Ponto. P2 da F3. A razão é a consciência humana. Por meio dela, o homem se diferencia dos animais. Ela estabelece parâmetros racionais próprios, constrói a moralidade, coisa que animal algum é capaz de possuir. Ponto. P3 da F3. A diferença entre razão e fé é estabelecida por conceitos racionais, em que a primeira está envolta a conceitos contestados, enquanto a segunda não carece de contestar. O homem pode diferenciar a fé da razão. Ponto. E aí eu construí a minha F3. Agora vamos para a nossa FC. Portanto, F conclusiva. Portanto, eu tenho que voltar a F1, voltar a F2 e voltar a F3. Porque a conclusão da P1C é referente a F1. A conclusão da P2C é referente a F2. A conclusão da P3C é conclusão da F3. Então, P1C, ponto de parágrafo. Portanto, vírgula. Tanto a filosofia quanto o filosofar compreendem o plano do pensamento. E é neste que o homem entende o ser humano em si, estabelecendo a diferença entre eles e os animais. Ponto. P2C. Contudo, vírgula, o homem é o único que pode modificar ou desmistificar os pensamentos, as fábulas e tudo aquilo que é pensado por ele. Exemplo disso são as histórias inventadas para o entretenimento. Ponto. P3C. Todavia, vírgula, a ciência representa a cultura
com relação ao tempo histórico. E a fé é o que move o emocional humano. Ponto. E vamos concluir o nosso texto, depois dessas 28 linhas, com a nossa PCC, que é mais 2 linhas. Então vamos lá, PCC. O que a filosofia tem nos ensinado nas relações humanas em tempos pandêmicos? E quais os fatores que nos levam a questionar o modo de vida? E aí eu terminei o meu texto com 30 linhas basado em um esqueleto matemático totalmente sincronizado com as 3 perguntas mágicas: o que é, como é, por que é, e terminando, o que nós podemos fazer com isso, né? Para um futuro, para uma futura T completa também. E assim nós terminamos esse encontro de hoje. E eu gostaria muito que vocês, esse material estará disponível para vocês nas pastas de vocês, tanto no WhatsApp, quanto por e-mail, quanto no nosso canal aqui do YouTube e no nosso canal do Facebook. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tempo integral, para sanar qualquer dúvida. Esse recado é principalmente para os alunos do primeira série do ensino médio. Por quê? Porque vocês agora têm que planejar no EO um plano de estudo para toda semana, todo dia, fazer uma T diferente. Uma T composta com títulos, temas, pensamentos diferentes, porque o Enem está aí e a gente não pode deixar o foco. Não pode deixar o foco. Você vê, nós precisamos da matemática para fazer um texto. Nós precisamos do pensamento para fazer a filosofia. Nós precisamos das questões para fazer o filosofar. Nós precisamos estruturar os nossos pensamentos para que possamos, sim, executar uma avaliação como o Enem, com maestria e categoria dinamicitária. Ou seja, pensando em todas as possibilidades. Essa é uma possibilidade que nós temos. Vocês estudam várias possibilidades. A filosofia nos apresenta isso. Peguem, vamos estudar. Porque o mais importante, vocês estão vendo aí, é o estudo. E o estudo, ninguém tira do outro. Um beijo grande para vocês, se cuidem. Estou aqui, online, o tempo todo. Precisou, é na hora. Beijo, abraço.